tudo, agradecer pelo dia de hoje, colocar na mão de Deus a nossa vida, a vida de cada um que vai assistir a live de hoje, que o Senhor Jesus venha abençoar a cada um de nós. Vamos dar continuidade à nossa revista, a igreja em Jerusalém, que tem a lição, que é a lição 3, uma igreja fiel à pregação do Evangelho. E antes de mais nada, vamos dar início com a nossa oração inicial, para dar início à nossa lição. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, queremos te agradecer por mais um dia e por mais uma lição, que o Senhor continue falando conosco, tome a nossa vida em tuas mãos, faça a sua vontade e seu querer, não permita que nada de mal nos aconteça, mas que o Senhor venha falar aos nossos corações sobre essa lição, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Vamos para o término dessa lição, que o tópico 3 diz: a igreja que prega a esperança vindoura. O 1.1 dessa lição vai falar: alerta uma sociedade indiferente e insensível. O apóstolo Pedro já havia exortado os seus ouvintes na sua primeira pregação a salvarem-se daquela geração perversa. Atos 2:40. Agora ele reconhece que aquela era também uma geração ignorante. Atos 3:17. Era uma cultura indiferente e insensível para a realidade espiritual. Era, portanto, uma geração sem esperança. 1 Tessalonicenses 4:13. A insensibilidade às coisas espirituais é a marca daquela que não conhece a Deus. 1 Tessalonicenses 4:5. É essa pessoa que a mensagem da cruz deve ser pregada. Aquela geração, ela não estava preparada ainda para a parte espiritual. Aquilo que Deus já vem falando desde os inícios das Escrituras e que já tinha prometido a Abraão, Isaque e Jacó. Só que as pessoas ainda tinham uma mente ainda fechada para aquilo que Deus queria realmente trazer para nós. As pessoas antigas, e até hoje, nos dias de hoje, elas ainda não estão preparadas para viver esse mundo espiritual que nós vivemos. Porque as pessoas acham que tudo, principalmente teve uma época que as pessoas cuidavam desse mundo espiritual, bem mais do que os dias de hoje. Só que o que acontece? Hoje as pessoas deixaram o mundo espiritual de lado. Tá certo que existem certas doenças, que nem toda doença é provocada pelo algo espiritual. Mas nós sabemos também que o mundo espiritual, os demônios, eles provocam doenças. Então, hoje as pessoas, como naquela época, não se preparavam para combater as hostes do inimigo, para combater o mundo espiritual. No tempo antigo existia o exorcismo. Algumas pessoas, eu sei que olhava somente para a parte espiritual e não olhava para a parte física. Porque, como eu já estava falando, nem tudo é espiritual. Só que nós vivemos num mundo que nós temos que tratar tanto a nossa parte física como a nossa parte espiritual. E a gente tem que ver que são coisas que são provocadas, muitas das vezes, pelos dois. Os demônios, o espírito maligno, ataca a parte física e aí a gente trata só a parte física e esquece de tratar a parte espiritual. Só que o nosso corpo é formado por espírito, pelo espírito e pela alma. Então, nós temos que saber corpo, alma e espírito. Então, nós temos que tratar de tudo isso, do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito. Porque se nós não tratarmos de tudo isso, alguma coisa fica fora do lugar. Então, aquele povo lá, eles estavam preocupados somente, como Pedro fala, somente com uma coisa só, às vezes só com a alma, só com o corpo, só com o espírito. Mas hoje não é diferente. Nós devemos continuar tratando do corpo, alma e espírito, porque o mundo espiritual está aí. Os demônios estão aí, fazendo arruaças, transformando vidas, fazendo pessoas cometerem atos que
Um minuto depois, às vezes, até esqueceu o que cometeu. Ah, mas tudo é demônio? Não, nem tudo é demônio, nós sabemos disso. Mas grandes coisas são. Então, nós devemos saber que nós devemos cuidar do nosso corpo, alma e espírito. Quando nós colocarmos isso na nossa cabeça e percebemos como agir, a nossa vida começa a melhorar. Sim, nós temos que ver o que é para nós e o que não é. É isso que Pedro está pregando. Pedro está falando, ó, mesmo com um pouco estudo que ele tinha, ele está falando, ó, as escrituras estão nos apontando para isso, para que a gente cuide do corpo, alma e espírito. A promessa da segunda vinda. Concluindo a sua pregação, Pedro deixa uma mensagem de esperança. E venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. Atos 3,19. Por um lado, os ouvintes do apóstolo já podiam experimentar a bênção prometida a Abraão, que foram trazida por Jesus, o Messias. Essa bênção, portanto, já era uma realidade. Por outro lado, essa palavra de Pedro olha para o futuro, apontando para um refrigério dos últimos dias, que foram prometidos a Israel. Trata-se da futura restauração de todas as coisas. A igreja, portanto, tem uma mensagem de esperança para aqueles que estão sem esperança. É uma realidade que no tempo de Deus se cumprirá. Então, o que Pedro está pregando aqui e é pregado, tem que ser pregado nos dias de hoje? Que a gente está passando por lutas, estamos passando por situações vexatórias, por algo que nos incomoda, nos deixa triste, mas continua, porque creia, continua crendo no Senhor Jesus, porque quando Ele voltar, a segunda vinda dEle, isso tudo vai acabar. Então o que nós temos que fazer? É buscar todos os dias a sua presença, para alimentar, como eu falei, nosso corpo, alma e espírito, para estarmos fortes contra as hostes do inimigo, contra as hostes do diabo, porque ele tenta todos os dias nos tirar da presença de Deus, para que quando vem a segunda vinda de Jesus, a gente não vá embora com ele, mas sim que a gente vá para o inferno. Então lute, persevere, mesmo que as coisas estejam difíceis, não caia, não ceda às tentações do diabo, mas siga adiante, porque no final a vitória vai ser muito grande. O seu galardão, o que Deus tem para lhe dar, vai ser tremendo. Eu sei que o mundo hoje em dia é muito triste, às vezes a gente olhar para algo, querer e não ter condição de tê-lo. E aí o diabo vem, te tenta, fala, faz isso, faz aquilo, aí te faz a cabeça para você conseguir aquilo sem esforço. Só que nós sabemos, quando nós conseguimos tudo na facilidade, na clandestinidade, porque se eu quero algo e não tenho condição e roubo, é clandestino, é errado. Eu estou cedendo às ações de Satanás. E aí o que acontece? Eu vou pecar. E eu pecando dessa forma eu vou ser preso. Então o que vai acontecer? Se eu não me arrepender daquilo ali que eu fiz, daquilo de errado, eu vou para o inferno. E é isso que o Satanás quer. O que acontece? O inferno foi feito para o diabo e seus anjos caídos, não para a humanidade. Mas infelizmente, muitos já compraram passagem para o inferno. Aqueles que já morreram não têm mais chance de se arrepender. Porém, você que ainda está vivo, se arrependa se você fez algum erro. Se você deu ouvido a Satanás e cometeu algum erro, se arrependa e cuide da sua vida e entregue sua vida a Deus. Conclusão. Chegamos ao fim de mais uma lição. Nela vimos a grande importância que a pregação bíblica tem e como devemos ser fiéis na exposição do texto sagrado. Pedro, mesmo sendo um simples pescador, com uma gramática e conhecimento limitado, sabia expor com maestria as escrituras sagradas. Assim como ele, devemos nos render totalmente ao Espírito Santo, sendo cheio dele para sermos exitosos no ministério da palavra de Deus. Uma igreja bíblica é uma igreja que vive e sabe expor a Sagrada Escritura. Então, que a gente venha aprender
a expor a Sagrada Escritura, para que, como nós um dia fomos alcançados, alcance outras vidas também. Amém? Quero agradecer a todos vocês que assistiram essa aula, essa lição, que o Senhor Jesus continue abençoando a vida de cada um. Vamos para a nossa oração final e muito obrigado a todos que viram e ainda vão assistir nas redes sociais. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, quero te agradecer por mais essa lição, que o Senhor me prepare para ser um instrumento da sua obra na próxima lição e que tudo venha a ser exposto da maneira que o Senhor deseja. Não que saia nada do meu coração, mas que saia diretamente de ti, que eu só venha a ser o instrumento. Dê um ótimo final de semana a todos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus, que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um de vocês, a nossa vida, e que o Pai venha estar sempre conosco.